Olá galera, aqui quem fala é o professor Denilson. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a velocidade média. Então preste bem atenção na aula. Se você gostou da ideia, deixe logo seu like aí antecipado. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Nós vamos falar hoje sobre velocidade média, tá? O que é a velocidade média? A velocidade média nada mais é do que a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. É isso mesmo. Quando você pega a distância que um móvel percorre e divide pelo intervalo de tempo que ele levou para percorrer essa distância, você tem a velocidade média. Vm para a velocidade média, o deslocamento nós vamos chamar de ΔS e o intervalo de tempo nós vamos chamar de ΔT. Tranquilo? Vamos imaginar que nós temos aqui uma linha reta que seja uma rodovia ou um percurso que um determinado veículo tem que percorrer. Aqui é a origem, bem aqui é a origem, e o nosso carro está aqui na posição S0, bem aqui, tá? Conforme vai passando o tempo inicial aqui é o tempo T0, e ele vai percorrer uma determinada distância. Quando ele atingir um determinado ponto, ele chegou na sua posição final. E aí ele vai ter também um tempo final. Então, como é que nós vamos fazer para calcular a velocidade média desse automóvel nesse intervalo de tempo e nessa distância percorrida? Nós vamos fazer o seguinte, galera. Nós vamos pegar a diferença entre a posição final e a posição inicial, que é o que nós chamamos de ΔS, pegar a diferença entre o tempo final e o tempo inicial, que é o que nós chamamos de ΔT. Aí você tem aqui, ΔS é posição final menos inicial e ΔT é tempo final menos inicial. Não esqueça, toda vez que aparecer esse delta, é uma diferença, tá, entre as unidades final e inicial. É sempre assim, tranquilo? Então chegamos à conclusão que a velocidade média nada mais é do que ΔS sobre ΔT. E o que é ΔS? É posição final menos posição inicial sobre variação do tempo, ou intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Essa aqui é a nossa fórmula, a fórmula da velocidade média, que nós vamos usar para fazer o cálculo em qualquer questão ou problema que envolva a velocidade média. Ok? Qual é a unidade que nós usamos para calcular a velocidade média? Nós usamos o metro por segundo, centímetro por segundo, e em alguns momentos quilômetro por hora. Os mais utilizados são metro por segundo e quilômetro por hora, apesar de algumas questões aparecerem com centímetro por segundo, ok? Vamos fazer aqui uma pequena transformação. O que acontece aqui nesse momento? Algumas vezes, em algumas questões, você tem que transformar diretamente metro por segundo para quilômetro por hora. Às vezes está em quilômetro por hora, e o problema pede metro por segundo. Então, nós vamos fazer aqui uma relação entre quilômetro por hora e metro por segundo. Vamos colocar aqui 1 quilômetro por 1 hora. Ora, 1 quilômetro tem o quê? 1000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui os zeros que tem em excesso, nós fizemos uma simplificação, e aqui vai ficar 10 sobre 36, aqui está em metro por segundo. Então, ficou 10 sobre 36. Para eliminar esse zero aqui de cima, é como se eu andasse uma casa para a esquerda. Se eu ando uma casa para a esquerda aqui em cima, eu tenho que andar aqui embaixo. Então, aqui vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar 3,6. Então, vai ficar 1 metro dividido por 3,6 segundos. Então, nós voltamos para o 1 lá do início, só que agora aparece metro por segundo. Então, nós vamos fazer o seguinte, 1 metro por segundo dividido por 3,6. O que significa isso? Significa dizer que quando você está na velocidade em quilômetro por hora e quer transformar essa velocidade em metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Agora que nós já sabemos por que aparece esse 3,6, nós vamos criar um dispositivo aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte, aqui é quilômetro por hora, aqui é metro por segundo. Para você vir de quilômetro por hora para metro por segundo, o que você vai fazer? Você vai dividir por 3,6.
E quando você quiser voltar, lá no problema tiver em metro por segundo, você quiser ir para quilômetro por hora, o que você faz? Operação inversa da divisão, qual é? Você vai multiplicar por 3,6. Beleza? Deu para entender, gente? É bem fácil de entender por que aparece o 3,6. É porque uma hora tem 3.600 segundos. Vamos adiante. Agora nós vamos ver algumas super dicas relacionadas à velocidade média. Deslocamento. O deslocamento sempre vai ser representado pelo ΔS, posição final menos inicial. O intervalo de tempo pelo ΔT, T final menos T inicial. Não esqueçam que o intervalo de tempo nunca pode ser negativo, porque o tempo não volta, né, gente? Ele não retorna, então sempre vai dar um valor positivo. O que você quer calcular na questão? Quando você for fazer uma questão, resolver um problema, você tem que fazer essa pergunta. O que você quer calcular naquela questão? E aí, aquela fórmula que nós conhecemos, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, nós podemos dar uma arrumada nela. Então, assim, ó, se você quer calcular na questão a velocidade média, você vai usar a fórmula velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Agora, se na questão pedir o deslocamento, que é o ΔS, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar uma pequena arrumada nessa fórmula, né? Observem aqui que o ΔT está dividindo o deslocamento, né? Então, esse ΔT ele vai passar para esse lado, multiplicando com a velocidade. Olha como é que fica a fórmula. ΔS é igual a velocidade média vezes ΔT. É essa aqui que você vai usar. Não quer dizer que são duas fórmulas diferentes. É a mesma fórmula, mas escrita colocando em evidência o ΔS. Se na questão pedir o intervalo de tempo, nós vamos dar outra mexida nela. Nós vamos pegar esse ΔT e trocar com a velocidade média. Olha como é que ela vai ficar. ΔT é igual a ΔS sobre velocidade média. Então, isso aqui é uma maneira só de você fazer mais rápido o cálculo. Você lembrar dessas três sequências, mas na verdade é a mesma fórmula, beleza? Vamos ver alguns exercícios aqui para a gente treinar essa fórmula aí da velocidade média. A questão 1 diz o seguinte: um automóvel passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 9 horas. Não realizando nenhuma parada, esse automóvel passa pelo quilômetro 160 da mesma rodovia às 11 horas. Qual foi a velocidade média que esse automóvel alcançou no trecho citado dessa rodovia? Nós vamos utilizar aqui um esquema de desenho. Não é todas as vezes nós vamos ter que imaginar, né? Você vai ter um problema na sua frente, você vai imaginar que aquilo está ocorrendo. E aqui, como nós estamos resolvendo o exercício, nós vamos colocar os desenhos aqui que vai ajudar você a interpretar a questão. Então, vamos imaginar aqui que nós temos a linha, esse segmento de reta, seria a rodovia onde o automóvel está andando. Aqui vai ser a origem. Ele vai estar num ponto bem aqui, que segundo a questão é no quilômetro 40. Está aqui o automóvel, ele está na posição do quilômetro 40. Isso aqui às 9 horas. Ó. Vai passar o tempo, né? Ele não faz nenhuma parada, ele vai percorrer uma distância e vai chegar no quilômetro 160. E aí no relógio vai estar marcando 11 horas. Então nós temos que calcular o que aqui? Nós temos que calcular a velocidade média, tá, que esse automóvel alcançou no trecho citado. O que nós precisamos para cá? Nós vamos ter que saber qual é a distância que ele percorreu. Do quilômetro 40 para o quilômetro 160, você vai fazer 160 menos 40 vai dar quanto? 120 quilômetros. E o ΔT vai ser 11 horas menos 9 horas. Isso aqui vai dar 2 horas. Vamos usar aquela fórmula. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Nós vamos fazer a substituição. No lugar do ΔS vai ficar 120. No lugar do ΔT, 2. 120 dividido por 2. A velocidade média vai ser igual a 60 km por hora, que é o resultado da questão. Conseguiram compreender, gente? É bem simples, né? Basta você colocar tudo organizado para que você chegue na resposta. Vamos lá na questão número 2. Um avião com velocidade média de 800 km por hora percorreu uma distância entre dois aeroportos A e B em 2 horas.
Calcule o deslocamento do avião entre os aeroportos A e B. Vamos interpretar aqui a questão usando o desenho também. Vamos imaginar que aqui é o aeroporto A e aqui é o aeroporto B. O avião que está localizado aqui, ó, ele vai com uma velocidade média nesse trecho de 800 km por hora até alcançar o aeroporto B. Bom, o que aconteceu aqui? Ele leva 2 horas para fazer esse percurso. Então, isso aqui é o ΔT. Como nós queremos na questão o deslocamento do avião, nós queremos calcular aqui quem? O ΔS. Então, vamos utilizar aquela segunda forma de escrever a fórmula da velocidade média, que é ΔS igual a velocidade média vezes ΔT. Quem é a velocidade média? É 800 e o ΔT é 2. 800 vezes 2, isso aqui vai dar 1.600 quilômetros. Não esqueçam, gente, que se essas unidades estiverem fora do padrão, por exemplo, se aqui tivesse em minutos no lugar de hora, nós teríamos que transformar para hora. Se aqui tivesse em metros por segundo, você poderia talvez transformar isso aqui para quilômetro por hora. Então, tem que ter essa compatibilidade. Se aqui tiver quilômetro por hora, o tempo tem que estar em hora. Se aqui fosse metro por segundo, aqui teria que ser segundo. Então, muito cuidado quando vocês forem aplicar essas fórmulas, porque eles têm que estar na mesma unidade. Beleza? Questão número 3. Um trem de 500 metros de comprimento atravessa um túnel de 900 metros, com velocidade média de 20 metros por segundo. Quanto tempo ele gastou nessa travessia? Vamos interpretar aqui através dos nossos desenhos. O trem ele tem 500 metros de comprimento e a ponte aqui ela tem 900 metros. Tá? No caso aqui é um túnel, né? Vamos supor que seja interpretado por essa ponte. Com velocidade de 20 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade média que ele tem do início ao fim, quando ele passa nesse túnel. Quanto tempo ele gastou nessa travessia? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós queremos descobrir o intervalo de tempo. Quando você for calcular aqui o tempo, nós vamos usar ΔT igual a ΔS sobre velocidade média. Muito cuidado aqui, gente. Quem é o ΔS? O ΔS você tem que considerar que o trem ele vai percorrer o seu próprio comprimento e mais o tamanho da ponte ou do túnel. Então, 900 mais 500 vai dar 1.400. Velocidade média 20. Vamos cancelar aqui o zero. 140 dividido por 2, isso aqui vai dar 70 segundos. Então, a distância que ele vai percorrer é a sua própria distância mais o tamanho do túnel ou o tamanho da ponte. Tranquilo? E aí, por último, nós vamos deixar essa lista de exercícios aqui. São 4 questões para vocês resolverem. Aqui embaixo tem respostas. Você faz um print aí da tela, resolva no caderno. Depois você confirma se bateu com a resposta. Para você treinar o que você aprendeu nessa aula, tá, gente? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.